Eu gostaria que você abrissem aí, por favor, a palavra de Deus no livro de Ezequiel, 22, verso 30. Eu gostaria que os irmãos já abriram as suas Bíblias, por favor. Vou esperar os irmãos abrir para acompanhar essa leitura. Diz assim: busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor, os consumi, e fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Está findando mais um ano. Obviamente que essa mensagem que eu quero trazer não é uma mensagem de final de ano, mas eu falando para os irmãos que muita coisa vai ficar para trás. 2024, ele vai desaparecer da nossa vida e nós estamos nos preparando para 2025. Eu não sei qual é o propósito que você criou no seu coração, né? Falou com Deus para que a sua vida pudesse ser diferente como foi em 2024. Para que o Senhor continue abençoando. O salmista no Salmo 78, ele manda, Deus manda Moisés escrever um livro, onde trazia na memória coisas, os benefícios que Deus fez na vida do povo. E esse livro era para ser lido todos os dias, os benefícios que Deus fez na vida do seu povo. Inclusive as crianças também tinham que ouvir esses benefícios que Deus fez na vida e continua fazendo na vida do seu povo. Eu tenho certeza que o irmão que está aqui, Deus fez grandes coisas na sua vida. Amém? Na minha vida ele fez muitas coisas e há de fazer também ainda no ano de 2025. Deus é maravilhoso. Jeremias, ele diz assim, ele diz: eu trago à memória, lá em Lamentações 31, ele diz: eu trago à memória aquilo que me traga esperança. Olha que coisa maravilhosa. Trazer à memória coisas boas. As coisas do passado ficaram para o passado. Mas agora a gente olha para frente, para a glória dele, para exaltar o nome dele e dizer: Senhor, eu estou aqui, estou para te servir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o tema que eu quero trazer nesta noite, se você observar o tema, ele é bem interessante, que é o homem que Deus procura. Se você olhar o texto, você vai entender, vai compreender, dizendo assim, olha, o tema, o homem que Deus busca. O homem que Deus busca. E quando você olha para o texto, a gente percebe que há uma dificuldade muito grande em revelar esse homem que Deus está procurando. Difícil, né? Então, ou seja, Ezequiel, ele usa a expressão procurei com selo, porque Deus tem uns tesouros guardados, escondidos. Você é um tesouro guardado, amém? Você é um tesouro guardado. E às vezes esse tesouro está escondido. E ele precisa ser revelado para Deus. Talvez você esteja aqui e diz assim, ó, talvez eu seja esse homem que Deus está procurando, mas ainda não me coloquei na brecha para Deus olhar para mim e fazer dele algo que ele quer fazer e deseja fazer. E a gente olha então a expressão, busquei na verdade entre nós. E nós analisamos o texto, né, que a gente leu em Ezequiel 22, nós vamos perceber que o povo de Judá está no cativeiro babilônico, está na Babilônia, e Ezequiel é um homem que tem um sangue de uma família real, ele é de uma família real, ele está entre os cativos, e ele desenvolve seu ministério junto ao rio Quebar, ele está no rio Quebar, desenvolvendo o seu ministério, e ele revela, e Deus então revela isso no capítulo 1 e no capítulo 2, e nesse texto, precisamente, o Senhor revela o seu cuidado de buscar, no meio do povo de Judá, alguém que se posicionasse como um sacerdote, como intercessor pelo povo. Aí quando você olha no capítulo anterior, Deus manda ir nos palácios. Vai buscar esse homem nos palácios. E chega nos palácios, nem príncipe, nem reis são dignos realmente desse homem que Deus procura para interceder sobre Judá,
para que não venha uma catástrofe sobre Judá. E Deus então diz assim, olha, se tiver alguém que possa interceder, eu vou livrar Judá de uma perseguição, ou seja, de um conflito, eu vou livrar Judá de uma coisa terrível. Então, Deus manda aí nos palácios. Chega nos palácios e não encontra ninguém digno. Esse homem verdadeiro que Deus procura. E diz assim, olha, Ezequiel diz, olha, não encontrou ninguém, porque ninguém é digno. Os reis julgam mal, não estão julgando da maneira que deveria julgar, ou seja, eles não são dignos. E se esse homem realmente que vai interceder por Judá, para livrar Judá da morte, do sofrimento que vai acontecer sobre eles. Aí diz, agora vocês vão agora lá nos sacerdotes. Ezequiel está falando isso, vai encontrar alguém lá, no sacerdote, lá no templo. Vocês têm alguém digno desse homem que Deus está procurando. E ele vai lá, não encontra também o sacerdote, porque julgam mal, pensam só em si, maltratam o povo, perseguem o povo, e eles são injustos. Então eles não são dignos de encontrar esse homem lá entre os sacerdotes. Diz, agora vai nos profetas. Vai lá, busca os profetas, vê se realmente tem algum profeta digno para ser esse sacerdote, para interceder a favor de Judá, para que Judá não seja eliminado ou não seja enviado para o cativeiro. E chega entre os profetas também, não encontra nenhum profeta digno para que realmente pudesse estar fazendo ou intercedendo, fazendo a obra, aquela obra que Deus realmente queria que fosse feita. Reis, sacerdote, profeta, diz, agora vão à rua, vai buscar nas casas. Quando chega nas casas também não encontrou ninguém. É pai contra filho, é filho contra pai. É uma corrupção terrível, é prostituição, é um monte de coisa errada dentro das casas. E Deus também não encontra nas casas. Ele não encontra nas residências. As famílias estão em guerra. As famílias estão cada vez mais em pecado. E Deus diz assim, vem cá, onde a gente vai arrumar esse homem? E eu quero trazer nessa noite para os irmãos algumas características que talvez essa pessoa seja você que está aqui nessa noite. Tá bem? Talvez seja você, talvez seja eu. Esse homem que Deus está procurando para ser o intercessor, para interceder, para fazer a vontade dele. E a gente observa aqui que é necessário algumas características que Deus olha para realmente trazer esse homem. Algumas características que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. E nesse texto, em primeiro lugar, que o Senhor foi à corte, como nós falamos, não encontrou ninguém. Foi no sacerdote, não encontrou ninguém. Nos profetas, não encontrou ninguém. Nas casas, não encontrou ninguém para interceder pelo povo. Eu quero trazer algumas lições para nós nessa noite. E ali emite um lamento de Deus. Um lamento que diz assim, busquei entre eles um homem que se colocasse perante mim, para que tampasse o muro, que se colocasse na brecha por causa da terra, para que eu pudesse o poupasse e que não destruísse, mas ninguém achei. E nós precisamos entender que Deus não precisa de um grande exército para promover algo. Deus não precisa de gente intelectual, gente não precisa de gente inteligente demais. Deus precisa de um homem com um coração para Ele, um coração voltado para Ele, para ser usado para Ele, que busque a presença dEle. Tem um grande pregador chamado Charles Spurgeon. Ele pregava em Chicago, numa igreja em Chicago. E ele pregava sobre esse homem que Deus procura. E quando ele termina a pregação dele, quando ele termina a mensagem dele, levanta um jovem gordinho, bochuchudo, baixinho, sem nenhuma aparência. E aquele jovem se dirige até ele e pede ele para orar. Aí Spurgeon diz assim, se você pede oração, para quê? Ele disse, eu quero ser esse homem que o Senhor está pregando aí. Meus irmãos, o nome desse homem é interessante que ele, lá no século XVIII, antes dele morrer, ele ganhou mais de 1 milhão de pessoas para Cristo. Mais de 1 milhão de pessoas. E quando a gente fica olhando
para a vida da igreja de hoje, para os irmãos de hoje. Parece que nós estamos com o braço cruzado, parece que nós não estamos nem aí para a banda que está tocando, passando, e a gente não tem mais tido esse compromisso de pregar o evangelho, de anunciar, de ser usado por Deus, de ser gastado por Deus para a sua obra, para ganhar outras vidas para Jesus, ganhar alma. Precisa Deus acender dentro de nós esse desejo ardente de ganhar almas para Cristo. Às vezes está faltando isso em nós. Não é só na igreja, aqui ou acolá, mas é uma frieza espiritual que está acontecendo nos últimos dias. Não se fala tanto do amor, não fala mais tanto em Cristo. E esse rapaz, ele se chama Duane Lamb Moody. Trouxe o nome dele para os irmãos. No século XVIII, lá naquela época, é difícil, ele ganha milhões de pessoas para Cristo. Ou seja, antes de morrer, ele levou dezenas, milhões de pessoas. E aí o que nós temos feito, irmãos? O que nós temos feito? Será que Deus está procurando ainda esse homem? A gente já colocou-se na brecha para tampar os muros, para pregar o evangelho e anunciar que Cristo está voltando, e muita gente ainda está indo de vento a popa, morrendo, sendo destruído por falta, muitas vezes, em nós, de pregar o evangelho, de ser esse homem de colocar na brecha, tampar os muros. Eu quero trazer essa reflexão para você. Eu vou destacar algumas qualidades do homem que Deus está procurando. E nessa noite traga cada uma dessas qualidades para o seu coração. Diga ao Espírito Santo, aplique em meu coração essa verdade. Faz de mim um instrumento de poder para a glória do teu nome. Eu quero que Deus me use cada dia mais para o louvor da glória a Deus. Eu não quero nome na internet. Eu não quero nada disso. Eu não quero ter milhões e milhões de seguidores, nada disso. Eu quero simplesmente glorificar a Deus, exaltar o nome dEle e dizer que Ele é Senhor da minha vida, transformar pessoas através da pregação. Através da pregação. Se fosse nos dias de hoje, eu tinha milhões e milhões de seguidores. Tinha ou não tinha? Eu tinha milhões e milhões de seguidores. O pastor deu uma aula aqui de manhã cedo, que Jesus foi para a periferia. Jesus saiu de Jerusalém, lá da elite, e foi para a periferia. Ele ficou no meio do povo. Ele ficou nas pessoas pobres, humildes. Ele ficou ali, sabe por quê? Porque ele tinha uma palavra de poder, uma palavra verdadeira para aquelas pessoas que estavam angustiadas, perturbadas. Em primeiro lugar, que eu quero trazer para os irmãos, esse homem que Deus está procurando, ele precisa ser um homem arrependido. Arrependido. Se não tiver arrependimento no seu coração, Deus não vai contar com você. Quando eu olho para o livro de Isaías, no capítulo 9, se você observar no capítulo 9, ele diz assim, Isaías, Deus está procurando alguém que se coloque diante da sua santidade e se renda à sua soberania. E tem alguns pecados que afrontam a santidade de Deus. São pecados perdoáveis. Os pecados que afrontam a sua soberania são pecados que colocam o homem contra Deus. E tem muita gente hoje contra as coisas que Deus faz. Não querem que fale o nome de Jesus nas escolas. Não quer que lá no palácio, lá no Senado, não use a Bíblia. E a gente vê essa barbaridade que está acontecendo nos dias de hoje. E é por causa dessa santidade de Deus que Isaías tem a visão no capítulo 6, no livro que leva o seu nome, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto cobria os umbrais da casa, e a casa se encheu de fumaça. E diz Isaías, eu vi serafins que com duas asas cobriam os rostos, com as duas asas cobriam os pés, e com duas asas voavam e dizia, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías vê isso, ele cai por terra e diz, ai de mim, que eu sou um homem pecador e vivo no meio de um povo de lábios impuros. É o que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos. Não está fácil. O pecado cada dia mais está entrando nas nossas casas, através da mídia, da televisão, e que vou parecendo porque eu sou um homem de lábios impuros.
E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então Isaías diz, eu vou. Ele diz, eu vou. Mas a mim, um dos serafins tocou nos meus lábios e disse, o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi tirada. Só então Isaías ouviu a voz de Deus bramando, alguém enviarei o que há de vir por nós. Aleluia, glória a Deus. Mas depois que ele cai em si, que o anjo toca com uma tenaz nos seus lábios, ele muda de direção, ele muda de pensamento, porque ele habitava no meio de um povo impuro, ele habitava no meio de pessoas que viviam no pecado. Mas Deus trouxe a santidade para Isaías. E Isaías disse, agora me usa, envia-me a mim. Eu quero, agora eu sou um homem diferente. Agora eu quero ser usado por ti. Ó Deus, agora eu não vivo mais no pecado. Porque o anjo tocou os meus lábios e queimou meus lábios como a tenaz. Agora eu sou purificado. Eu não habito mais no pecado. É isso que a gente precisa dizer todo dia, irmão. A gente não pode estar brincando com o pecado. As pessoas estão brincando com o pecado, brincando de ser crente. Ah, é bonito ser crente. É bonito vir para a igreja dia de domingo, bota roupa bonita, sapato bonito, vem para a igreja, é bonito. E tua vida com Deus, como é que está? Quando a gente fala aqui em pecado, irmão, é limpeza mesmo. É limpar a nossa vida para agradar a Deus. Para ser essa pessoa que Deus quer te usar. Não depende da sua inteligência, não precisa de diploma. Não precisa você frequentar um seminário, nada disso. Deus vai te usar da maneira que você é. Da maneira que você é, Deus vai te usar. Agora, você precisa estar na presença dEle, se arrepender dos seus pecados e servir a Ele com amor e dedicação. Foi isso que aconteceu com Isaías. Ele vivia em iniquidade. Ele vivia em pecado. E hoje não é diferente não, irmão. Onde você vai, você está sujeito a pecar, até olhar. Porque a coisa está difícil. Ou é diferente de Isaías nos dias de hoje? Eu acho que não. Eu acho que a coisa ainda está pior. Está pior. Não sei aqui, mas em Camaçari, meu Deus do céu. Só Deus tinha misericórdia. Quando a gente está na loja, a mulher vem de qualquer jeito, é roupa de qualquer jeito. E a gente tem que virar o rosto, tem que virar para lá e pedir misericórdia a Deus para nos sustentar. Está difícil viver nesse mundo. Estou falando um servo fiel. Um servo dedicado a Deus, que tem a sua vida para Deus, dedicado a Ele. Está difícil de viver, irmão. Nós estamos vivendo uma promiscuidade sexual. Não é só no meio da rua, não, na televisão. Você abre o canal de televisão, você não vê mais coisa nenhuma. Eu estava assistindo uma coisa com minha neta lá, daqui a pouco aparece uma propaganda lá de chocolate, aparece um negócio lá que eu fiquei escandalizado. Tira a menina daqui, tira a menina daqui. Nós estamos habitando, irmãos. É para rir, mas é para chorar. Porque a coisa é séria. Criar os nossos filhos hoje está difícil. Eu me lembro quando eu sou de uma época em que tinha duas coisas que não faltavam na igreja. Duas. Na minha época, hoje não. Hoje é tudo diferente. Era a Bíblia, que você não esquecia a Bíblia. E um lenço para chorar no culto. Aquelas mensagens que a gente chorava, sentia a presença de Deus. Uma vez eu fui para uma igreja, fui pregar numa igreja, antes de começar o culto, eu comecei a chorar. Digo, meu Deus, me sustenta, Senhor. Estava tão a presença de Deus, que eu digo, acho que eu não vou conseguir pregar, não. Aconteceu aqui também, na outra vez que eu vim aqui, chorando. Eu não sou de chorar, não, irmãos. Eu não sou muito de chorar, não. Mas a gente sente tanta presença de Deus, que você dá vontade de chorar. Os crentes hoje não levam mais a Bíblia para a igreja, não. Hoje é celular. Batom e o celular. Para retocar a maquiagem. Para retocar a maquiagem. Mas é uma grande verdade, irmãos. Celular, hoje ninguém leva a Bíblia. É cafonice. Cafonice levar a Bíblia. Mas a gente tem que se arrepender, irmãos. O arrependimento é extremamente importante na vida do servo de Deus. Se você não se arrepender, jamais você vai ser esse homem que Deus está buscando. Essa mulher que Deus está buscando. Para fazer a vontade dEle. Para ser usada por Ele. Por ser gasto por Ele. E Deus quer te usar. Pode crer que eu estou te dizendo. Isso não depende de leitura, de letramento. Não precisa nada disso.
Você precisa ter um coração arrependido para servir a Deus. Em segundo lugar, o homem que Deus procura é um homem quebrantado, como Davi. Davi cometeu alguns deslizes, mas ele era um homem quebrantado na presença de Deus. Quando você olha para o Salmo 51, versículo 17, você vê a carência de Davi e o desejo de Davi de se quebrantar diante de Deus. Errou, falhou várias vezes, mas olha, quando Deus olha para um homem quebrantado, é como se Deus estivesse em pé e ele senta para receber à disposição aquela ideia daquela pessoa quebrantada. E Davi chama atenção a nós. Ele atrai essa compaixão no Salmo 51, de quebrantamento. O salmista diz: o sacrifício aceitável a Deus é um coração quebrantado. Deus aceita o seu louvor. Deus aceita a sua atenção quando você tem um coração quebrantado. E um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. O que é quebrantamento ali no texto hebraico? É despedaçar, é esmiuçar, é virar pó. Literalmente é se render. Quando o profeta Natan vai conversar com Davi acerca do seu pecado que ele cometeu com Betseba, ali naquele momento, que resulta a morte de Urias, tão logo Davi é confrontado, e ele cai e diz: pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor. Esse quebrantamento de Davi, todas as vezes que ele se curvava, atraía a presença de Deus. Presença de Deus, quebrantamento é presença de Deus. Quando você se quebranta, quando você se derrete na presença de Deus, quando você entrega a sua vida a Deus, Deus vai começar a te usar, e a presença de Deus é real de novo na tua vida. Quebrantamento. O que precisamos nos quebrantar? Quebrar, esmiuçar, tirar o orgulho, tirar a prepotência, tirar. Às vezes a gente erra diante dos nossos filhos, e às vezes é tão prepotente, tão orgulhoso, que a gente não tem coragem de pedir perdão para o filho, ou às vezes para o irmão, que a gente cometeu um erro. Para Deus também é da mesma forma. Se quebrante na presença de Deus, que Deus vai te usar, Deus vai te sacudir, e vai fazer diferença na tua vida e na vida da tua família. Quebrantamento. É se curvar. Davi é ungido rei sobre Israel. Em 2 Samuel capítulo 5, a Bíblia diz que os filisteus vieram todos contra Davi para matá-lo. E a partir do versículo 16 e 17, e o texto diz que quando Davi sobe, que os filisteus estão vindo contra ele, está escrito que desceu a fortaleza, chorou na presença de Deus. Davi não era um homem de chorar. Ele dizia assim: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Mas Davi chorou, sabe por quê? Porque os inimigos vieram, os filisteus vieram. E Davi, sabe onde Davi foi? Para a fortaleza. Davi foi orar, Davi foi chorar, Davi foi se quebrantar diante de Deus para receber a vitória. E você só vai receber a vitória na sua casa se você se quebrantar na presença de Deus. Deus vai erguer os muros da sua casa. Deus vai colocar brechas na tua vida e vai levantar a sua família se você se quebrantar na presença de Deus. Quebrantamento. Como é que você quer que a vitória venha? Mas você não chora, você não quebranta na presença de Deus, você não ora chorando com vontade. E a Bíblia diz que Deus tem um odre, e o odre de Deus recolhe as nossas lágrimas e leva na sua presença. Deus tem um odre. Ele recolhe as suas lágrimas quentes. Ele recolhe as suas lágrimas de choro. Ele recolhe as suas lágrimas do seu filho que está viciado em droga, em álcool. Deus recolhe as suas lágrimas. Quando você chora pelo seu marido que está afastado da igreja, o Senhor recolhe as suas lágrimas. Quando você chora, quebrantada na presença de Deus, por aquela filha que saiu da igreja, desapareceu da igreja, está no mundo perdido, Deus recolhe as suas lágrimas. Mas para você ver a vitória, você precisa se quebrantar na presença dEle.
Se quebrantar na presença dele. Eu já passei por muitos perrengues, mas eu não abro mão do meu Deus de orar cada manhã. Eu não saio da minha casa, minha esposa está aí. Eu não saio de casa antes de nós orarmos nós dois. Minha filha esteve aqui comigo, não foi? Eu contei o testemunho dela, que ela se formou e não colou grau. E ela dizia assim, meu pai, eu vou botar na justiça. Eu digo, minha filha, não bota na justiça não, porque você tem um Deus todo-poderoso, e esse Deus não falha, esse Deus não falha. Ele nunca falhou e nunca vai falhar. Eu não saio de casa, irmão, sem orar primeiro, entregando minha família, entregando os meus filhos na presença de Deus, orando. E quando às vezes eu estou ali na correria, ela diz, ei, peraí, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E a gente ora, antes de dormir a gente ora, nós dois agarradinhos, e a gente ora, papai, nos ajuda. A gente falha todo dia, a gente erra todo dia, mas eu não quero sair da tua presença, porque tua presença é tudo na minha vida. Quebrantamento, irmão. Quebrantamento vem vitória, vem presença de Deus, vem presença de Deus. Aí minha filha disse, olha, eu vou botar na justiça. Eu digo, minha filha, não bote não. Ela botou na justiça, perdeu. Um choro, começou a chorar. Ah, mas minha profissão, nutricionista, eu já deixei de arrumar outros empregos. Aí um dia eu levantei, mas minha esposa, um dia de sexta-feira, eu digo, vamos orar por esse problema de Oleira? Agora, oramos por outra coisa. Nos quebrantamos na presença de Deus. Digo, Senhor, eu quero ver resultado, porque eu sou teu filho. Tu nunca desamparou Cedada. Cedada está lá embaixo. Cedada é meu apelido aqui, o pessoal chama de Cedada. Não é? Quando eu oro, eu digo, olha, Gabriel, Miguel, vem cá. Olha para a oração de Cedada lá embaixo, que ele está orando. Aquele menino dá trabalho, mas eu gosto dele. Eu amo aquele menino. Ele dá um trabalho. E aí nós oramos na sexta-feira de manhã. Quando foi à tarde, a faculdade mandou um e-mail para ela dizendo que ela ia colar grau. Irmãos, é vitória, só vitória, Senhor. Quando a gente se quebranta na presença de Deus, a gente é usado na igreja, a gente serve a igreja. A gente vem para a igreja e serve, a gente não fica com picuinha, a gente fica murmurando. Tudo que a gente vê aqui é Jesus, a presença de Jesus. A gente não olha para os defeitos dos irmãos, a gente não olha para nada, é só para Jesus. A gente ama os irmãos, é assim que a gente tem que viver, irmão. É presença de Deus, é quebrantamento na presença de Deus. E Davi derrotou Golias. 15 anos, Davi fugindo de Saul. 15 anos. Aí pensou, e já era rei, viu? Já era rei, Davi. 15 anos fugindo de Saul, do rei Saul. E ninguém vê no texto dizendo Davi chorou. Ninguém vê dizendo que Davi chorou. Porque se lamentando, reclamando. A gente reclama tanto, irmão. A gente reclama tanto das coisas que Deus, às vezes, faz na vida da vida da gente. E o rei tem o exército inteiro à sua disposição. Davi tem um exército inteiro. Porque Davi chora. Não é o caso de Davi se levantar e arregimentar o seu exército e dizer, vamos resolver esse negócio logo e descer a fortaleza. Não, ele desce a fortaleza, ele chora, porque quando o seu coração é quebrantado, quanto mais Deus te promove, quanto mais Deus te abençoa, mas você encontra o caminho do quebrantamento e da redenção. Redenção. Diga para o irmão que está do teu lado aí, diga. Se for necessário, eu choro. Então Deus está procurando um homem arrependido, como Isaías. Deus está procurando um homem quebrantado como Davi. Se precisar chorar, eu choro. Na presença dele. Para receber as benesses dele, eu choro. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus verdadeiro, é um Deus fiel. Ele não falha. E em terceiro lugar, Deus está procurando um homem obediente como Abraão. Alguém que obedeça a sua ordem, sem contestar, sem questionar. Lá em Gênesis capítulo 12, o Senhor aparece a Abraão e diz assim, sai da tua casa, do teu povo, no meio da parentela, para a terra que eu enviarei e te mostrarei, e eu engrandecerei o teu nome, e te abençoarei, e tu serás uma bênção. O que Abraão fez? Ele não foi? Ele foi.
Está lá no capítulo de Gênesis, capítulo 12. Ele obedeceu. Ele foi. Ele disse, quem te abençoar, eu te abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Isso é presença de Deus. Isso é obediência a Deus. É ser obediente. Irmão, se Deus está falando para você ficar, fique. Se Ele está mandando você ir, vá. Se Ele está mandando você ficar, ou ficar sentado, fique sentado. Se Ele te mandar ir para qualquer lugar, vá. Porque é Deus que está mandando. E você tem que ser obediente a Ele. Obediência. É que nós muitas vezes estamos precisando, como Abraão teve. Em Gênesis capítulo, no versículo 5, ele diz, assim partiu, pois, Abraão, conforme o Senhor lhe ordenara. Ele não questionou Deus, nem quando Deus disse para ele, toma o teu filho. Você viu aquela prova que Abraão passou, meus irmãos? Pastor, às vezes eu ando aqui, mas está filmando aí. Às vezes, a prova que Abraão passou para levar o filho lá na montanha, de Moriá, para sacrificar o seu filho. Davi questionou com Deus, sim ou não? Não, ele obedeceu a Deus, aleluia, sacrificar o seu filho. Deus não questionou, e muitas vezes nós vivemos questionando, nós vivemos perguntando a Deus. Não tem que questionar Deus. Tem gente dizendo assim, eu mando em Deus, Deus vem aqui e me obedece. Tem igreja assim, parece que Deus é patrão deles. Tem tanta autoridade com Deus, que manda Deus ficar, Deus fica. Sabia que tem igreja assim? Tem. Deus é soberano, Deus é poderoso. Deus ordena as estrelas, Ele conta as estrelas, Ele sabe o nome de cada estrela, Ele sabe tudo, sabe por quê? Porque Ele é todo poderoso, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele sabe o teu nome, Ele sabe a hora que você levanta, Ele sabe tudo ao seu respeito. Sabe tudo. Agora nós precisamos obedecer como Abraão obedeceu. Deus mandou não fazer, não faça. Deus mandou perdoar, perdoe. Deus todo dia está falando, irmão, perdoe o outro irmão. Mas a gente não perdoa. Não quer obedecer a Deus e quer ser beneficiado por Deus. Deus está dizendo, irmão, não murmure. O irmão está murmurando. Perdoa o irmão, mas ele não perdoa. Eu vou morrer assim. Lá no céu, ele achando que ele vai para o céu. Ele achando que ele vai para o céu se ele não perdoar o irmão. Tem que perdoar. Eu não perdoo, eu vou morrer. Mas não tem gente assim, eu conheço muita gente assim. Deus está dizendo, meu filho, perdoe, meu filho. Perdoe. Para que você seja perdoado, mas você não perdoa. Tira a amargura do coração. Ele continua com amargura. Deus dizendo, tira essa tristeza do seu coração. Ele continua triste. Não obedece a Deus. Não respeita o Deus Todo-Poderoso. Abraão respeitou. É brincadeira, irmãos. O que aconteceu com Abraão? Será que você faria o que Abraão fez? Sai da tua terra, vai lá para Croácia. Vai lá para a Croácia, onde está o bombardeio lá, a Rússia contra a Croácia, né? Croácia, vai lá. Eu vou fazer o que lá? Você vive de bomba de canhão? Não vou não. Deus disse, vai lá para o Hamas. Vai lá lutar contra o Hamas. Para defender Israel, o povo de Deus. Vou nada. Eu tenho um filho pequeno. Diz logo assim, né? Eu ainda tenho uns filhos para criar. Mas, irmão, onde Deus mandar, irmão, tem que ir. Se for para ir para o deserto, vá para o deserto. Se eu for atravessar o Mar Vermelho, atravesse. Olha a ordem de Deus para Moisés. Vai lá e traga o meu povo marche. Não queria deixar o povo vir. Deixe o povo ir. E o povo marchava. Quando chegou perto do rio, lá do Rio Vermelho, o povo tremia, reclamava com Moisés. Faraó lá atrás, escuta essa daí. Faraó lá atrás e o povo reclamando, murmurando. Aí Deus disse para Moisés, Moisés, o que é que tu tem na mão? Ele disse, Senhor, eu tenho uma vara. Toca essa vara no rio, no mar. Às vezes a vara na mão da gente não serve para nada, né? É como a Bíblia, às vezes não serve para nada para a gente. E Moisés toca. Quando Moisés, sobre a ordem e obediência de Deus. Quando Moisés toca, o mar
se abre, o povo de Deus passa, aleluia. Lá do outro lado, quando o último garoto colocou o pé lá, mas o exército de Faraó, quando viu todo mundo atravessando, viu o exército todinho, cavalos, cavaleiros, tudo aquele aparato para pegar o povo de Deus. Aí Deus diz, toca de volta, Moisés, para os meninos nadar, bem bonitinho. E Moisés vai lá, toca, e aí morre todo mundo. Ordem de Deus, irmão. Talvez você não tenha poder para nada, nem para abrir um bolo. Nem para abrir um bolo. Nem para expulsar um demônio. Deus te deu poder para isso, mas para isso você tem que ter obediência a Deus, ter vida com Deus, arrependimento com Deus, quebrantamento na presença de Deus, ser obediente a Deus, que Deus vai te usar. Que você vai dizer assim, amanhã eu vou orar para que Deus chova e vai chover sobre esse lugar aqui. Você crê nisso, irmãos? Eu creio, porque o Deus tem um Deus todo-poderoso. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. Não vou fazer aqui exorcismo de maneira nenhuma. Nem Deus está mandando eu fazer para chover amanhã. Nada disso. Esquece isso, irmãos. Esquece isso. Mas Deus pode, quando a igreja se reúne para orar, quebrantada, Deus faz proeza, Deus faz milagre acontecer. Chove aqui, mas não chove na casa do vizinho. Já aconteceu isso. Já aconteceu isso. É isso que eu vim, irmãos, dizer para você. Obedeça a Deus Todo-Poderoso, que diz para Rosa, brota e ela brota. Diz para ela, murcha e ela murcha. Deus conhece as estrelas pelo nome. Deus mandou voltar, volte. Deus mandou sentar, senta. Deus mandou levantar, levante. Deus mandou fazer, faça. Para não fazer, não faça. Aprende a discernir a voz de Deus. Aprenda a discernir a voz de Deus. Quarto e último lugar. Já estou encerrando. Viu, pastor? Já estou encerrando. Diz assim, Deus está procurando um homem paciente como Jó. Eita, não é quem está orando lá na igreja, é os pastores. E a gente diz assim, Senhor, o pastor Nilson assim, ora, irmãos, para que Deus me dê paciência para dirigir a igreja, que não é fácil não, é cada membro complicado. Irmãos, não é fácil não, né, pastor? Não é fácil não. Ainda bem que aqui é todo mundo amável, aqui todo mundo é uma maravilha. Aqui era para a gente botar uma tenda para ficar aqui na igreja, que é uma maravilha. Não quero nem mais ir embora, eu quero ficar aqui, que é uma maravilha. É nada disso. Nada disso. Não é nada disso. Nada disso. Jó, nós não conhecemos paciência. Sobretudo, irmão, sobre essa geração online. Nós temos uma geração online que não desgruda do celular. O jovem não tem mais paciência de esperar. Eu tenho um neto que ele vai lá para casa e quando ele chega, ele já quer logo a comida pronta. Aí não tem paciência não, ele quer logo, o Balbina se agita ali, para logo, ele não tem mais paciência não. E é só com o celular na mão. E guarda esse celular, rapaz, guarda esse celular. Guarda esse celular. Falando sobre obediência, eu lembrei de um fato, de minha neta, que foi agora passar o Natal comigo, né? E eu gosto muito de Pepsi. Pepsi Cola, geladinha, eu gosto. E aí, os pais não deixam de jeito nenhum a Evelyn tomar Coca-Cola. Não toma, elas não tomam Coca-Cola. Ou Pepsi. Minha filha toma na frente dela. E aí, o pai não, você não vai tomar Coca-Cola, a mãe também. Aí o pai saiu e a mãe saiu para lá assim. Digo, Evelyn, vem cá. Eu vou botar uns 2 dedinhos de Pepsi para você aí você bebe. Ela virou para mim assim, eu não, meu avô, porque eu não desobedeço ao meu pai. Se eu fizer isso, eu estou desobedecendo ao meu pai. Eu achei lindo aquela atitude dela. Tomara que ela permaneça assim, Jesus. Sustenta minha neta. Que ela permaneça assim. Ela não tomou, irmãos. Ela não tomou a Pepsi. Eu digo só 2 dedinhos. Eu não tomo porque meu pai já deu uma ordem para eu não tomar, eu não vou tomar. Mesmo sendo o avô, eu ia proteger ela, né? Ele não ia brigar com ela, mas ela não tomou, irmãos. Ela não tomou, sabe por quê? Questão de obediência. A obediência, a gente precisa ser obediente também. Da mesma forma que essa criança é obediente ao pai, nós também precisamos ser obedientes a Deus. E nós vivemos uma geração que é tudo na palma da mão. Essa geração que nós estamos vivendo hoje é tudo na mão.
Geração que precisa ir, que não precisa nem ir a um supermercado. Eu estava vendo uma geladeira, a geladeira parecia um extraterrestre. Você aperta assim, tem um site e você já liga direto com o supermercado, você passa o cartão e o supermercado vem trazer suas compras. Tecnologia. Muita tecnologia nós estamos vivendo nos dias de hoje. No meu tempo, irmão, hoje não, você abre a torneira e já sai água quente, fria, do jeito que você quiser. No meu tempo eu levava uns negócios nas costas aqui para pegar água no rio. Torneira, no dia que chegou água lá em Xique-Xique, olha, foi uma alegria, foi uma festa na cidade de Xique-Xique, maior do mundo. Quando chegou a energia em Xique-Xique, nós fizemos uma festa em Xique-Xique. Eu lembro que eu era garoto, eu tinha uns 8, 9 anos, que a gente, era uma festa, televisão não aparecia. Televisão não aparecia. Mas era uma festa, mas hoje, nos dias de hoje, é uma geração que quer tudo pronto. Tem um livro que eu estava lendo, diz assim, nós somos uma geração que não ora. Nós somos uma geração que não ora. Eu lembro que minha mãe, quando os filhos partiam, ela vivia orando pelos filhos. Ela orava o tempo todo. Hoje não, você liga, olha, Albina, eu estou chegando aí, bote no micro-ondas, tanto lá que eu já estou chegando aí. Você já sabe se vai chover, se não vai chover. Você sabe tudo hoje. É, não é, irmãos? Nós somos uma geração hoje que não tem mais paciência para nada. Não tem mais paciência para esperar. Mas Deus está dizendo, tenha paciência, espere. Espere o namorado. Espere o casamento. Deus está dizendo, espere que eu vou te dar um príncipe, eu vou te dar um namorado. E às vezes você não espera. Está faltando paciência. Eu não tenho mais paciência. Vou terminar ficando para titia. Eu não quero ser como minha tia que nunca casou. Eu não quero mais isso. Eu quero logo arrumar uma pessoa. Entra na falta de paciência, pega qualquer bagulho e aí depois vai sofrer. Pega qualquer bagulho. Desculpa a expressão. Eu sou um bagulho bom, né? Não é, Balbina? Eu sou um bagulho bom. Eu nasci para minha família, irmãos. Eu nasci para minha família. E quem me conhece aqui sabe. Nasci para minha família. Para meus filhos. Os meus filhos me amam. Eu oriento. Eles casados, eu ainda oriento eles. Eles têm o maior respeito. Eu não falto com respeito com meus filhos. Eu não fico dentro da minha casa sem camisa. Quando minha filha chega, eu visto a camisa. Não é porque eu quero ser melhor, não. É porque isso é de mim. Eu cresci assim, eu nasci assim. Eu nasci assim, eu quero ser assim o tempo todo. Respeito, dignidade. Na minha casa nunca falamos palavrões. Nunca falamos palavrões. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu sou difícil também. Eu sou difícil, mas sabe o que é? Paciência para lidar com as coisas, paciência para lidar com o sofrimento, paciência para lidar nos relacionamentos. Não tem mais paciência. Uma briguinha, separação. Eu atendi uma paciente essa semana, sexta-feira, antes de vir. Era para chegar mais cedo, atendi uma paciente. Teve um filho, está com 7 meses, teve depressão pós-parto. Eu atendi, ela disse, já me separei do marido. Eu digo, por quê? Porque eu não estou aceitando mais, eu não quero aceitar o meu filho. Eu digo, o que seu filho tem a ver com isso? E o que tem a ver a separação? Você já pensou sobre isso, os prejuízos que vão te trazer para você? Falta de orientação. Está dentro de uma casa que está todo mundo dizendo, separe dele, separe dele. Todo mundo, só no ouvido dela, separe. Ela já mudou de ideia, foi para o consultório, fez terapia comigo, já mudou de ideia. Eu estou sabendo que ela já voltou para a casa dela. Estava na casa da mãe com a criança, já voltou para casa. Bem, tranquila, fiz terapia com ela. A segunda terapia com ela já está melhor. Irmãos, não ouça a voz do inimigo. Ouça a voz de Deus, seja obediente a Deus, que Deus vai revelar os mistérios dele para a sua vida, e você vai ser uma bênção na família, na igreja, em qualquer lugar que você for, no trabalho você vai ser uma bênção. Tem pessoas que é problemática o tempo todo, não muda nunca. Paciência, Deus quer de nós, paciência para tolerar o outro, para tolerar os filhos que às vezes erram, que às vezes querem errar, mas a gente orienta, é teu dever de orar por eles, interceder por eles. Paciência, né? Hoje ninguém vai mais em restaurante, não vai mais. Como é? Como é o nome?
Fat food, olha o nome em inglês. Eu não sei nem falar esses negócios, viu, irmão? Eu falo que a gente tem que estar atualizado, né, pastor? Aí tem fat food. Aí não precisa mais ir lá no restaurante, porque no restaurante, e agora você vai no restaurante, demora. Esses fast food de entrega é mais rápido do que você estar no restaurante. Os deliveries, né? Só vê os caras com as motos para cima e para baixo. Tudo fácil, tudo fácil. A tecnologia avançou. Ninguém vai mais a banco pagar conta. Não vai mais não, irmão. Ninguém vai, a gente levava a conta de luz, a conta de água, levava o dinheiro contado para pagar. Você não precisa mais não, nada disso mais. Você está na fila, você já fica reclamando. Essa fila não anda, eu não sei o quê. Já vi muito crente reclamando em fila de banco, em fila de sei de quê. Irmão, tenha paciência, irmão. Cadê a paciência? Cadê a paciência? Não sei se vocês já viram um desenhozinho que aparece na televisão, numa igreja, que é um fantoche. Eu achei interessante aquele fantoche, que um dos bonecos vai falar sobre paciência. E tem outro lá que está toda hora atrapalhando ele. Irmãos, nessa noite eu vou falar sobre paciência. Porque a paciência é isso, é aquilo. O crente tem que ter paciência. Daqui a pouco levanta o outro, aparece na... me dá licença um pouquinho aí. Eu vou cantar na capela, viu? Ele olha para ele assim. Aí ele, precisa de paciência, irmão. Nós precisamos de paciência. Daqui a pouco aparece o outro de novo, o boneco de novo. Diz, ei, dá licença aí, deixa eu falar. Ele olha, já está me atrapalhando. Você já está me atrapalhando. Quer dizer, estava falando sobre paciência e já estava sem paciência. Mas é isso que nós precisamos, irmãos. Esse é o homem que Deus procura. Esse é o homem que Deus procura. Mas interessante que Deus não encontrou nenhum daqueles ali. Nenhum. Nem nos palácios, nem os sacerdotes, nem os profetas, nem nas casas, ninguém. Mas tem um. Que a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que houve silêncio no céu por meia hora. Olha esse texto. Parou tudo. Parou tudo. Era Deus tratando de alguém especial para vir resgatar e abrir o livro do Cordeiro. E sabe quem é esse cordeiro? Sabe quem é essa pessoa que Deus achou, procurou e achou? O seu filho Jesus. Diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista pregando lá no deserto. Ele diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus disse, eis-me aqui. Eu sou digno de abrir o livro e desatar o selo. Eu sou esse que vim para resgatar. Eu sou esse sacerdote. O Filho de Deus, Altíssimo. E o pastor falou aqui pela manhã em Filipenses que ele desceu 7 degraus na escala sumária da divindade para viver entre nós como homem, para passar os mesmos momentos que nós passamos, as mesmas dificuldades que nós passamos, a fome. O pastor foi bem claro, quem perdeu a escola dominical, perdeu. Foi muito boa a escola dominical, ministrada pelo pastor. E viver o que a gente está vivendo. A experiência que ele viveu, que nós vivemos, ele passou por tudo isso. Ele passou por tudo isso. Ele experimentou amargura, ele experimentou dor, ele experimentou sofrimento, ele experimentou tudo. Lá no Getsemane, ele disse assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas, todavia, não faça a minha vontade, mas que seja feito o quê? A tua vontade. Passou momentos de dores por mim e por você. Deus está falando contigo nesta noite. Ele é esse homem que Deus procurou e não encontrou. Encontrou Paulo, Pedro, muitos fizeram do evangelho, transformaram, pregaram, mas não era esse Cristo para resgatar o homem dos seus pecados. Somente Jesus Cristo, o Salvador, mas ele ainda quer, ainda procurando um homem que esteja na brecha para resgatar, para interceder por o povo de Ipanema, por esse Ipanema amável. Deus ainda vai levantar homens e mulheres para resgatar, para interceder por essa comunidade, para que essa comunidade seja uma comunidade vitoriosa e que seja uma comunidade voltada para o Evangelho, por amor de Cristo, para servir a Ele, com amor e dedicação. Fique em pé e vamos orar em nome de Jesus.